Olá, queridos, graça e paz, sejam bem-vindos ao meu canal e aqui pela playlist Opinião. Quero trazer a você um tema que está bem na moda, é um tema atual, envolvente, que está preocupando a todos nós, né? Coronavírus. É um assunto espiritual, escatológico, é um assunto geopolítico, econômico, financeiro, tem a ver com a escatologia, tem a ver com a volta de Jesus, tem a ver mesmo. E as outras anteriores, a gripe aviária, a gripe suína, os HNs da vida, como é que a gente faz? Dá para entender isso? Me espera aí alguns segundos, eu já volto para a gente destrinchar o tema, tá bom? Pois bem, coronavírus, o vírus que está alarmando o mundo, o planeta, o vírus que está chamando a atenção de governos, e aí temos aqui no Brasil a desconfiança ou a suspeita de que pessoas do governo, inclusive nosso presidente da República, está com coronavírus, gente da mídia, gente do esporte, campeonatos parando por causa do coronavírus, nós não vamos pegar metrô, não vamos pegar trem, não vamos nos cumprimentar, daqui a pouco não vai haver culto. Mas vamos entender isso. O coronavírus é o quê? É o sermão profético de Mateus 24? Verdadeiramente, Jesus disse que haveria muitos sinais para que nós pudéssemos entender que era o princípio das dores, que era uma espécie de pré-tribulação. E aí, no sentido escatológico, muitos vieram me escrever: pastor, fala sobre o coronavírus. Aliás, me pediram para falar sobre carnaval, sobre o bloco de carnaval evangélico, o gospel, se há bloco de carnaval evangélico, né? Diga-se de passagem. Para falar sobre Descende. Eu gosto de falar das coisas quando eu estou prestando bastante atenção, quando eu pego informações adequadas, informações que realmente sejam verdadeiras. Na emoção todo mundo fala muita coisa, você vai no YouTube, tá cheio de tema, todo mundo falando de coronavírus, agora tá todo mundo falando do Drauzio Varela, daqui a pouco, sabe, as coisas são muito assim. E eu sei que a minha opinião, para algumas pessoas é muito importante. Então, se eu sei que eu sou uma pessoa que influencia a sua opinião ou a de outros, eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu falo. Então, a minha opinião tem que ser muito bem embasada. Na relação do coronavírus, qual é a minha opinião? A minha opinião é que o coronavírus ele é muito mais geopolítico do que escatológico, apesar de fazer parte de uma cadeia escatológica. O que é o coronavírus? É uma guerra comercial. A China não é a primeira vez, eu quero que você pare para pensar, que a China, em 2004, saiu dela a gripe aviária, que em 2009 saiu a gripe suína, e que logo depois, em 2017, veio a gripe africana. Vamos compreender que essas gripes, essas chamadas endemias e pandemias, elas vêm em momentos em que o mercado, a inflação interna de um país, diga-se China, está caótica. A China, ela criou isso como uma estratégia de Sun Tzu, a arte da guerra, para acabar com o comércio mundial e fazer com que caia o mercado. Se você não parou para notar, a Bolsa de Valores caiu, o euro, a partir do momento que começou-se a falar muito dessa pandemia, ou da eventual vinda de ser a pandemia do coronavírus, o euro subiu, o dólar disparou, as bolsas caíram, preste atenção, gente. Mexe com o mercado agrícola, mexe com o mercado de carne, mexe com o mercado exportador e importador, mexe com o mercado financeiro. Entenda, isso é um caos proposital. A China precisa desse caos proposital porque ela está em guerra com os Estados Unidos nessa percepção de valores mundiais, que envolve o Brasil, envolve a Europa, envolve a América Latina. Então vamos compreender que esse coronavírus ele está sendo liberado de propósito. Onde entra a questão escatológica? O sistema 666, a besta, o sistema da besta. Vamos compreender que o coronavírus ele é muito mais geopolítico, ele é muito mais da questão humana, ele tem muito mais a ver com questões econômicas, geopolíticas, é guerra comercial. É uma guerra entre China e Estados Unidos, e aqueles que acompanham o bloco americano e aqueles que acompanham a China. Eu quero deixar aqui para vocês, ó, desse lado aqui no card, o vídeo que eu gravei no final de 2019 falando sobre o que vai acontecer nesse ano. O ano de 2020 será um ano apertado para muitos, mas para aqueles que não estão ligados, guardado o contato com o seu Salvador.
Aqueles que estão ligados, estão antenados e não se precipitam em tomar decisões, dar opiniões e sair fazendo tudo achando... Calma, calma, calma. Vai passar, porque sempre passou. Qual é o papel da China? Ela cria esse vírus, libera o vírus porque ela tem 1 bilhão de população, então ela libera, se ela liberar 2 milhões de chineses pelo mundo afora, ela infecta o mundo. Mas o coronavírus não vai acabar com a Terra. Por que não? Porque a gripe aviária, a gripe suína, a gripe africana e agora o coronavírus, nenhum deles veio para dizimar a população, até porque nós temos os donos do mundo. Aí eu entro em escatologia. Os donos do mundo não permitiriam que, caso eles quisessem agora exterminar a população, que fosse tão difundido. Já notou a difusão que está havendo sobre o coronavírus? Parece até que é parece que é uma estrela de rock. Parece até que é um Elvis Presley, o Michael Jackson. Parece até que é o Messi, o Cristiano Ronaldo. O coronavírus está sendo tratado. Oh, o coronavírus. É importante? É importante. É um vírus gripal. É um vírus que pode vir a matar, é verdade. Só que ele não vai matar nessa escala que nós estamos pensando que vai matar. Não vai. Porque a intenção do coronavírus, no momento, é fazer com que a balança comercial caia. E aí sim, há um grupo no mercado de valores, commodities, bolsa de valores, bancos, que estão já se aproveitando. Países de terceiro mundo, questões inflacionárias, países de primeiro mundo, a questão da bolsa de valores, ou seja, que estão tomando proveito disso para ganhar dinheiro, para aventar mais questões nas ações de empresas. Então você está vendo que a bolsa está caindo, os investimentos estão caindo, o dólar e o euro estão subindo, o iene, a libra, ou seja, as moedas estão crescendo. E o que está acontecendo? A China está conseguindo, lá no seu território, manter a inflação um pouco mais baixa. Se você notar e ver alguns vídeos que são sérios, que trabalham com isso de uma forma, de uma perspectiva mais humana, você verá que a China mantém a sua economia estável. Ela acabou de entrar em guerra contra os Estados Unidos. Os Estados Unidos é o maior produtor de grãos para a China, ela perdeu esse parceiro. E ela, por ter uma população de 1 bilhão de pessoas, ela consome muita carne. Ela consome carne bovina, ela consome muito carne suína, consome carne de aves e ela precisa dos grãos. Então o que ela fez agora? Primeiro ela cria uma implosão interna ao fazer com que os seus feriados, por exemplo, não tenha festejos, diz ninguém saia porque vocês vão morrer. Ou seja, ela implanta uma cultura do caos, ela implanta uma informação do caos. Isso é uma estratégia de guerra comercial, guerra psicológica. É claro, repito, vamos tomar cuidado, vamos nos higienizar, vamos tomar cuidado com os locais, mas isso tem que ser feito, essa questão sanitária tem que ser feita o ano todo, independente de endemia, epidemia, pandemia. Agora a questão escatológica, sim, faz parte do contexto de Mateus 24, princípio das dores. Outras virão, surgirão outros falsos cristos, falsos profetas, tremores de terra. Agora, vamos compreender que ainda assim estamos vivendo um momento difícil para o Brasil, porque internamente temos outras coisas para tratar aqui de viés político, de viés social, de viés espiritual, governamental. Ok? Então essa é a minha opinião. O que nós estamos passando aqui é um abalo geopolítico-comercial. Tem a ver com a balança comercial, tem a ver com a guerra comercial entre Estados Unidos e China. Lembrando do meu vídeo de fim do ano, onde eu falo justamente da bandeira da China que quer tomar a América Latina. É uma guerra comercial. E você vai ver dois lugares, dois polos, Estados Unidos e China, estão brigando comercialmente pelo mundo. Por isso o coronavírus está sendo liberado. Eles lá em cima sabem disso. A turma que está no topo, os donos do mundo, os grandes banqueiros, os presidentes, os grandes governantes sabem que isso é uma estratégia. Entre eles estão guerreando de um jeito ou de outro. Estão se ameaçando. Vou soltar um vírus aí no seu país. É? Tudo bem. Você acha que a Inglaterra está vendo tudo isso de braços cruzados? Você acha que o Japão está vendo tudo isso de braços cruzados? Você acha que Israel não sabe disso? Você acha que os Estados Unidos não está sabendo disso? Ou seja, os países que estão sentados na cúpula do mundo, os que detêm poder financeiro mundial, eles sabem que isso não foi sem querer. Você vê que é tão planejado que a China criou um mega hospital em uma semana. Ou seja, tudo já estava planejado. E quem começou a falar muito morreu logo para que a coisa não pudesse sair assim de uma vez por outra. A estrutura política da China internamente está muito complicada.
Então eles precisam fazer alguma coisa. Mas não é a primeira vez. Desde o início do século XXI, a China tem adotado isso. Já é a quarta vez que a China usa de vírus gripais, vírus de fácil contágio, para mexer no mundo, para mexer. Ela sabe que tem uma superpopulação e sabe que se liberar alguns chineses pelo mundo afora, ou mesmo na Europa, o resto do mundo é infectado, ok? Na relação escatológica, vamos ficar de olho. Princípio de dores, tremores de terra, rumores de guerra, falsos profetas, a iniquidade esfriando o amor de muitos, tudo isso faz parte. Mas é importante que você entenda, cuidado com o alarde excessivo, encare isso com muita seriedade, é claro, mas não leve dessa vez para um lado espiritual. Fique atento, independente se é uma gripe suína, se é uma gripe aviária, se é um coronavírus, se é um novo, não importa, você tem que ficar ligado o tempo todo, independente disso. Mas dessa vez é algo extremamente geopolítico, é algo extremamente do sistema 666 que está abalando o mundo, ok? Deixe sua opinião aqui embaixo, assista os outros vídeos do canal, seja um nosso parceiro, seja parceiro. Não é parceiro? Porque não é inscrito? Se inscreve no canal, olha aí, faça sua inscrição, dê o seu like se você gostou e deixe a sua opinião, é o mais importante, ok? Até a próxima, Deus abençoe, graça, paz e prosperidade a todos vocês, amém.